Os irmãos abram comigo na Epístola de Tiago. Estou só a fazer publicidade ao Tiago, já viram? Epístola de Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 1. Tiago 1, 1. Diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saudações. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Para já até aqui. Irmãos, nós costumamos dizer que certa, a única coisa da vida certa é a morte. Mas nós sabemos que isto não é verdade. Há várias coisas que são certas na nossa vida. Por exemplo, é certo que o Sporting é o melhor clube do mundo. É certo, estou a brincar obviamente, mas a morte nós sabemos que não é a única coisa certa. Há várias coisas que são claramente certas na nossa vida. E uma delas é, por exemplo, o facto de nós virmos a ter problemas na nossa vida. Quantos dos irmãos já tiveram problemas na vossa vida? Os meus filhos, os únicos problemas que eles têm neste momento é a quantidade de tempo que nós os deixamos jogar ou a quantidade de chocolates que eles comem. Isto é o problema deles. Mas nós, que somos cristãos, que somos adultos, nem precisamos ser cristãos, porque não são só os cristãos que têm problemas. Todos nós, por sermos gente, temos problemas. E não é porque somos cristãos também que deixamos de ter problemas. Esta é outra questão. Então, se há coisa que é certa, é que nós, e eu dizia isto por causa do deserto, mas a aplicação, hoje em Orem, a aplicação é exatamente igual nos problemas. Ou nós estamos a sair de um problema, ou estamos no meio do problema, ou estamos a entrar num problema. Não é? É isto que é a nossa vida. Então, é interessante, porque a Epístola de Tiago, ela tem um propósito específico de falar a crentes e a crentes que estão a passar grandes problemas. Quando o apóstolo Tiago ele se apresenta naquilo que nós definimos como a introdução ao prefácio da carta, ele diz o seu nome: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas de saúde. Tiago, nós entendemos quando estudamos que Tiago poderia ser pelo menos um de dois Tiagos, não é? Só que um deles morre numa altura em que esta carta provavelmente ainda não tinha sido escrita e fica a sobrar um Tiago. A ideia é esta, e estou a resumir, que isto dava aqui umas 200 páginas de introdução que não vale a pena estarmos a falar disto para os irmãos. Mas este Tiago, e aquilo que nós acreditamos que é quem é o autor, Tiago é o irmão de Jesus Cristo. Um dos irmãos mais novos de Jesus. E é interessante, porque aquilo que este irmão de Jesus vai falar a uma carta, vai falar na carta, deve ser algo interessante, porque os irmãos pensem comigo. Se eu recebesse uma carta de um familiar direto de Jesus, isto despertava a minha atenção instantaneamente. Tiago não se apresenta como irmão de Jesus porque ele não quer que as pessoas tomem atenção ao facto de ele ter um vínculo familiar com Jesus, mas ele quer que as pessoas o ouçam porque ele é servo do Senhor Jesus. Os irmãos conhecem algum irmão mais novo que trata o irmão mais velho por Senhor? Vamos lá ver como é que a minha filha trata o irmão. Para ver se ela o trata por Senhor. Quando está a tratar por Senhor é porque estou na brincadeira. E volta e meia começa aos gritos. Portanto, é para vocês verem, não é? Ó Senhor Francisco! Não é propriamente este o tom. Tiago não está preocupado em apresentar-se como o irmão de Cristo, porque não é isso o mais importante. Mas isto dá-nos alguma coisa interessante também para pensar. É que Tiago, ao contrário de muitos dos seguidores de Jesus, só começa a ser verdadeiramente seguidor de Jesus Cristo após a ressurreição. Tiago muda completamente e radicalmente de vida e também de postura relativamente ao seu irmão, onde se apercebe que aquilo que Jesus sempre disse que ele era de facto verdade. Ele não era apenas um humano, ele era divino. Ele tinha vencido a morte e ressuscitado. E quando Tiago está diante daquele que tinha sido o seu irmão, mas se aquele Jesus ressurrecto não é o irmão de Tiago, é o Jesus glorificado, apontado em glória pelo Senhor.
E Tiago muda radicalmente. Tiago começa a apresentar nesta carta, e é maravilhosa esta carta. Os irmãos leiam-na com olhos de ler. Aquilo que está a falar esta carta de vários temas, porque é difícil de tirar uma mensagem central, porque Tiago fala tudo e mais alguma coisa. O que é maravilhoso na Epístola de Tiago é isto mesmo. É que em cada assunto que ele fala, nós podemos ver o exemplo de como é que Jesus atuou enquanto estava connosco. Então Tiago está a escrever a uma igreja, mas está a escrever daquilo que Jesus passou, daquilo que Jesus viveu e daquilo que ele viu o seu irmão viver. Então aquilo que Tiago apresenta é curioso, é parecido com aquilo que Paulo apresenta e é curioso porque é parecido com o Pedro e também é parecido com o que Judas apresenta e com todos os autores bíblicos, que é o seguinte: aquilo que eu apresento ao outro não é aquilo que eu não consigo fazer, mas é aquilo que eu experiencio e aquilo que eu de facto vivo. E aquilo que Tiago está a pedir para que os irmãos façam, aqueles que estão a ler, é aquilo que eles já fazem. E isto é importante porquê? Porque aquilo que esta carta está a pedir, e na introdução que nós falamos, é um assunto extremamente difícil. Porque nenhum de nós gosta de tribulação. Nenhum de nós gosta de testes. E nós temos uma passagem idêntica em Romanos no capítulo 5, mas esta vai um bocadinho ainda mais fundo, porque especifica claramente qual é a atitude que nós devemos ter diante daquilo que são os nossos testes. Mas ainda antes, Tiago apresenta-se como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, porque aquilo que é mais importante para ele não é a sua categoria, mas é o facto de ele ser considerado servo de Jesus Cristo. E na igreja nós precisamos urgentemente de voltar à ideia que todos aqueles que aqui estamos não somos nada mais, nada menos do que simplesmente servos. Nós estamos aqui para servir. Nós não estamos aqui para ser servidos. Nós não estamos aqui para receber glória. Nós estamos aqui para dar glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. E quanto mais depressa a igreja perceber e entender que a nossa postura, a nossa atitude e, acima de tudo, o título mais importante que cada um de nós tem, não é o de pastor, não é o de diácono, não é o de presbítero, não é o de profeta, mas é o de servo. Servo do Senhor Jesus Cristo. Quando nós, para além de verbalizarmos isto, deixamos que esta expressão entre e mude e purifique as nossas atitudes e o nosso coração, nós entendemos que aquilo que nós somos e aquilo que nós devemos ser é de facto isto: servo. Nós somos servo. É daí que vem a expressão serviço. Servir na igreja é sermos servos uns dos outros. E é por isso que, por vezes, porque somos servos, sofremos. Estamos de facto a servir. E o serviço pode ser feito com prazer, mas isso não implica, e nunca é defendido na Bíblia, de que quem serve não passa por grandes problemas. A Epístola de Tiago, ela durante muito tempo não foi assim muito bem vista pelos pais da igreja, gostavam dela, mas tinham assim algumas relutâncias, não é? Alguns deles. E específico, depois ali na questão da reforma, houve alguns reformadores que não podiam, eu já disse isto aqui numa quarta-feira, alguns reformadores não gostavam muito da Epístola de Tiago, porque ela vem falar de uma coisa que parece quase contraditória àquilo que Paulo vai mencionando, nomeadamente a questão da justificação. É que Paulo fala só pela graça pela fé, e de repente aparece Tiago, o irmão de Jesus, e começa-me a falar de obra. Isto para o Lutero foi em 31. Por isso Lutero admitia que este livro era da Bíblia, obviamente, era do cânon, mas ele remetia para uma importância secundária. Vamos dizer o seguinte: não há livros secundários na Bíblia. Não há livros secundários na Bíblia. O livro que aqui está e os ensinamentos que aqui estão são aplicáveis e devem ser aplicados à nossa vida. Porque no dia em que nós começamos a definir os livros da Bíblia como primários e secundários, é o dia em que nós começamos a dar determinada importância e determinado valor a determinadas teologias, a determinadas doutrinas, e dizer que outras são secundárias. Dizer-vos o seguinte: no dia em que nós começamos a fazer isto, nós passamos a ser desequilibrados. E não é suposto nós sermos desequilibrados. Nós devemos ser certo. Às 12 tribos que andam dispersas, saúde no sentido de saudações. As 12 tribos, ao contrário daquilo que eventualmente nós poderíamos esperar, não são as 12 tribos de Israel. É verdade que nós,
quando vamos vendo na Bíblia, nós pensamos 12 tribos, é as 12 tribos de Israel, de certeza. Pois, ele está a mencionar as tribos, mas esta carta chama-se, a categoria dela é uma epístola universal, porque as 12 tribos incluem já os gentios, porque já houve uma mudança de paradigma. Tiago, e na sua teologia, na sua doutrina, a igreja é como se fosse o segundo Israel. A igreja, o plano de Deus, está revolto e envolto na ideia de que a igreja vem cumprir tudo aquilo que Israel não conseguiu cumprir. Então, quando Tiago fala, lá estou eu com o Paulo, estou sempre com o Paulo na boca, mas quando Tiago fala das 12 tribos, ele está a mencionar que esta carta é para todos os crentes, independentemente de serem judeus ou gentios, todos os crentes que estão dispersos na diáspora. Porque a igreja estava dispersa. Porque o pano de fundo histórico havia uma grande perseguição. E Tiago está a falar a uma igreja que está a sofrer problemas terríveis. Irmãos, dizer-vos o seguinte: nesta altura não havia um único pregador, não havia uma única igreja, não havia um único pastor e não havia um único profeta que pudesse, de forma verdadeira, falar do evangelho da prosperidade, porque a igreja não prosperava. Mas a igreja não deixava de ser igreja. Nesta altura não havia carros, por isso não havia ninguém com Porsche. Mas lá o melhor burro, garanto-vos que o melhor burro ou o melhor camelo não era o pastor que o tinha. Porque quem era verdadeiramente cristão estava a ser perseguido. E Tiago está a falar para uma igreja em profundo sofrimento, cujo problema mais grave nesta altura era, de facto, sabem o quê? A pobreza. E não a de espírito, material. Porque tentem lá trabalhar quando são perseguidos. Tentem lá trabalhar quando toda a gente nos ostraciza. Tentem lá trabalhar ou arranjar trabalho num sítio onde toda a gente sabe que vocês são seguidores de Jesus. Porque ao contrário dos dias de hoje, não havia crente que se escondia. Quem era crente, mas a gente sabia que ele era crente. E ele fazia questão, porque era assim, toda a gente soubesse que ele era crente. Sabem porque é que ele fazia questão? Porque não há outra forma de ser cristão a não ser à luz de toda a gente ver. Não é possível ser cristão na igreja e estar lá fora e ninguém ver diferenças nenhuma. Não é possível ser servo ao domingo e não servir de segunda a sábado. Só há servo e só é servo, só é verdadeiramente cristão aquele que, quando acaba o culto, continua a ser a mesma pessoa que era antes do culto ter começado. Porque na realidade o culto nunca acaba nem nunca começa. Na nossa vida o culto é contínuo. Contínuo. Mas estão cá. Versículo 2. Tiago começa por falar e adereçar um problema que nos dias de hoje também nós não conseguimos ver muito bem. Irmãos, a verdade é esta. Hoje em dia há a tendência daqueles que sofrem muito e que têm muitos problemas de nós acharmos que somos umas vítimas. Irmãos, o crente não é vítima de nada. O crente é salvo por Jesus Cristo. O irmão, se tiver muitos problemas na sua vida, e eu acredito que há irmãos que sofrem profundamente, e eu não quero ser insensível, não é isto o meu propósito nesta tarde, irmãos. Mas eu quero dizer-vos aquilo que está aqui. Porque se os irmãos não entenderem, se eu não entender aquilo que aqui está verdadeiramente escrito, eu jamais vou viver o cristianismo da forma como Cristo espera que eu o viva. Porque afinal aquilo que Tiago está a falar é aquilo que Jesus vivia. E deixem-me perguntar, Jesus teve ou não teve graves problemas? Jesus sofreu ou não sofreu? Jesus deixou de ter o gozo do seu ministério ser cumprido. Então Tiago vai direto ao assunto, no seu estilo. Meus irmãos, tende grande tristeza, sofrimento, chorem muito, lamuriem-se muito, contem a toda a gente os grandes problemas que vocês têm. É isto que Tiago está a dizer. O que é que Tiago está a dizer? Tende gozo. Não, é que ele dá um adjetivo. Grande. Ainda dá o grau. Grande. Tem grande alegria em quê, Tiago? Nas bênçãos do Senhor. Na salvação do Senhor. Ai, que nós ficamos tão agradecidos quando o Senhor nos dá aquilo que nós pedimos. Mas é que a igreja está a sofrer. Este é o pano de fundo. A igreja está a ser perseguida. Os crentes não arranjam trabalho. Os crentes não têm o que dar de comer aos seus filhos.
E Tiago começa a carta dizendo, olha, saúde, saudações. Meus irmãos, fiquem extremamente felizes, radiosos. Sentam-se imensamente felizes. Tiago, com o quê? Quando cairdes em quê? Aqui a expressão tentações leva-nos aqui a um... É porque a expressão no grego, a verdade é que não é tentações. É verdade que esta palavra, por vezes, peirazo, o grego, significa tentação. Dei a luz. Significa tentação, mas neste contexto, Tiago, não é a ideia que nós temos de tentação. Porque o que é que significa cair em tentação na prática? Eu sou tentado e eu caio na... Não é isto que Tiago está a dizer. Senão Tiago estava a dizer uma grande heresia. Porque nós não devemos ficar felizes por pecar. Nós devemos nos arrepender amargamente de pecarmos. Aquilo que Tiago está a dizer, meus irmãos, tenham uma grande felicidade quando caíres em várias provações, testes, provas. Um João Valido é militar. O irmão João Valido, quando entrou nos militares, teve que fazer uma data de provas físicas, não foi, irmão? Você disse que o primo tentou entrar e chumbou. Depois entrou na polícia. Portanto, eu não sei como é que são os requisitos, se ele ficou melhor, tenho que lhe perguntar. Mas eu sei disso. O meu primo andava a treinar. Porque havia uma data de provas. Eu acho que ele não deve ter passado, foi na psicológica. Conhecendo-o como o conheço, deve ter falhado logo nisso. Mas há estas provas, os irmãos estão cá. Há os testes. Os alunos da faculdade... Quantos alunos da faculdade é que temos cá? João, tens que levantar. Eu estava a olhar para ti, o irmão Rui diz que é da faculdade. Já foi. Há uns 40 anos atrás. E o Castro, temos alguns. A escola, o princípio é o mesmo. A determinada altura nós temos avaliações. Certo? E aquilo que o Tiago está a dizer é, irmãos, encarem os vossos problemas como uma avaliação e não como uma desgraça na vossa vida. E isto é das coisas mais difíceis de fazer. Porque isto implica que eu deixe de olhar para o meu problema com o meu olhar humano, dizendo-lhe, Senhor, eu sou um coitadinho. Para passar a olhar, Senhor, eu estou a passar esta prova, porque é uma prova que eu preciso fazer. Então a ideia, e no grego, cairdes em várias, a ideia é, irmãos, fiquem felizes. Quando de repente vocês olham para o lado e veem problemas, quando olham para a frente vocês veem problemas, quando olham para o outro lado vocês veem problemas, e adivinhem, quando olham para cima veem problemas, quando olham para trás veem problemas, quando olham para baixo também veem problemas. Irmãos, fiquem extremamente felizes quando vocês estiverem rodeados de testes e problemas, vocês não têm qualquer solução para nenhum deles. Isto parece quase masoquismo. Porque como é que nós podemos ficar felizes não vendo nenhum escape à nossa volta e estamos circundados de problemas? Sabendo que a prova da vossa fé obra quê? Paciência. Há circunstâncias e situações à nossa vida, e eu tenho dito isto várias vezes, porque eu acredito, eu também tento falar só aquilo que eu acredito. Também no dia em que começar a pregar aquilo que eu não acredito, os irmãos podem me estar daqui para fora. E façam esse favor a vocês mesmos. Nunca deixem ninguém pregar que não acredita naquilo que está a dizer. Irmãos, nós só vamos saber o porquê dos nossos problemas por vezes só mesmo lá à frente. Nós não entendemos porque é que as circunstâncias vêm à nossa vida. Porque é que as lutas vêm à nossa vida. Porque é que nós não temos solução e nós esperaríamos que as coisas não nos corressem daquela forma e esperávamos que fossem de outra forma. E nós só vamos saber o porquê lá mais à frente. E o que vai acabar sempre inevitavelmente por acontecer é que nós vamos dar razão a Deus e vamos dizer, Senhor, obrigado por aquele problema que aconteceu naquela altura. Mas eu tenho visto isto em testemunhos familiares de problemas que se levantam. Na minha vida, na vida também de familiares. E eu tenho uma tia que ela orava isto quando eu era mais novo. Eu tive uma experiência interessante. Às vezes ponho-me a pensar. Quando eu era miúdo, eu via coisas... aquilo para mim era uma maluquice. Mas eu era pequenito e então aquilo para mim era maravilhoso. Porque eu nunca tinha vivido aquilo. Então eu lembro-me de ter 5, 6 anos. E estar
Lembro-me disto, estarem a orar numa sala. Aquilo não era igreja, era uma sala, era na casa dos. Era numa cave, agora estou-me a lembrar. Numa cave. E eu pequenino ali, como os meus filhos fazem, a andar de um lado para o outro, e era um conjunto de irmãos ali a orar. E eu via, eu era pequenino e parava, e depois via cada coisa. Em primeiro lugar, aquilo que eu achava genial era a questão da oração em línguas, não é? Aquilo para mim era espetacular. Eu não conseguia perceber nada daquilo, ficava assim a olhar. Se algum irmão abria o olho, eu olhava para o lado que era para eles não verem que eu estava a reparar. Mas eu achava aquilo maravilhoso, porque depois via coisas acontecerem maravilhosas. E eu lembro-me de uma tia minha que olhava: Senhor, olha, obrigado por este problema que eu tenho hoje. E eu, mas a minha tia está a agradecer por um problema, mas isto. E era pequenito. E mais à frente, depois via o testemunho daquilo que a minha tia dizia, do que é que aquele problema tinha resultado e o que é que tinha produzido na vida dela, e não só na dela, como na família dela, e era uma coisa impressionante. É porque o problema que era de facto uma luta, mais à frente, antes depois, quando ela dava testemunho daquilo que aquele problema tinha produzido, irmãos, nem nos nossos melhores sonhos aquele resultado acontecia. Coisas fantásticas. A melhor coisa que nós podemos ter às vezes é problemas e nós não percebemos bem porquê. E eu não estou aqui a fazer a apologia do agradecer o sofrimento, não é isso. Eu estou a fazer a apologia daquilo que o Tiago faz. Irmãos, se vocês estão a ser testados, agradeçam a Deus por estarem a ser testados. Porque a nossa fé e a avaliação da nossa fé, ela só vai ser efetivada na fé. E a fé só é provada por meio do exame. Se eu não tiver exames, eu não me preocupo em estudar a matéria. Há alunos que nem com o exame se preocupam em estudar a matéria, não é? Mas isso é outra conversa. Mas, irmãos, quando eu sei que a avaliação está lá, o que é que acontece? Oh, João, já te começam a dar, já estou a ver aí a boca, já é para ti. Mas eu não queria dizer nada, mas é assim, não há. Castro, tens que estudar também, isto é a vida, é a vida. Irmãos, quando a tempo da avaliação se aproxima, é porque eu sei que a minha fé, ela precisa de ser testada. Porque se eu nunca tiver testes, eu não preciso da minha fé para nada. E nós já entendemos, à luz da palavra de Deus, que nós como cristãos, quando nós estamos muito confortáveis, nós temos tendência para esquecer do Deus que está connosco. Nós temos tendência para deixar cair o relacionamento com Deus. Porque o ser humano é rebelde por natureza. Nós somos rebeldes. E quando nós não temos problemas, infelizmente, a nossa fé começa a vacilar. Irmão, mas há irmãos que se afastam é por causa dos problemas, é verdade. Porque chumbaram no exame da fé. E Tiago está a dizer, olha, tenham muita felicidade quando estiverem cercados por vários problemas. Porque saibam isto. Ele está a utilizar o verbo saber. Não é pensem, não é apenas considerem, é tenham a certeza da realidade disto que eu vos estou a escrever, porque isto aconteceu com Jesus, aconteceu com todos os seus discípulos, aconteceu com Tiago, irmão de Jesus, e está a acontecer nesta altura, presentemente, com a igreja que está a receber esta carta. Eles estão a ser perseguidos por todos os lados. E aquilo que Tiago está a dizer é que está a ser provado é o tipo de fé que vocês têm. Porque a igreja, ela cresceu porque estava cheia de verdadeiros crentes comprometidos com Deus. Irmãos, pensem comigo. Já pensaram como é que é possível a igreja ter sobrevivido? De repente começa a haver uma pressão sobre a igreja. Perseguição, torturas, morte. E a igreja, em vez de diminuir, o que é que acontece? Cresce. Mas pensem comigo. Vamos pensar na nossa área, não apenas em Tomar, mas em toda a área. Se de repente se levantasse uma perseguição, imaginem-nos nós, e agora só estamos cá nós, é só entre nós. Imaginemos que só aqui nesta sala se levantava uma perseguição a cada um de nós. A pergunta que nós tínhamos que fazer a nós mesmos é: se a perseguição viesse à minha vida, se a perseguição viesse à nossa igreja, a nossa igreja acabava ou crescia? É porque não há meio termo. Não há ficar igual. Ou ela diminui e morre, ou ela avança, conquista e cresce. O que é que acontecia se hoje se levantasse uma perseguição no nosso mundo? Qual é que seria a atitude de cada um de nós?
E é para estes homens que Tiago está a falar. Pessoas que não têm o que comer, pessoas que não têm o que dar, pessoas que estão em sofrimento, mas que se mantêm firmes apesar de não terem nada para comer. Ele está a escrever não é para lhes colocar mais peso, mas é acima de tudo para os animar e para que eles vejam a perspectiva espiritual das coisas. É que o problema pode vir e no propósito do diabo o problema vai nos derrotar, mas no plano e no propósito de Deus, aquilo que é o problema não só não nos derrota, como o Senhor é capaz de usar este problema para nos tornar mais fortes, mais capazes de depender dele, porque é na perfeição da luta que Deus se revela a cada um. Sabendo que a prova da vossa fé opera, ou cria, constrói a paciência. E a paciência que Tiago está aqui a falar não é simplesmente a paciência como nós temos e eu às vezes não tenho para os meus filhos. E às vezes não é só para os meus filhos. É para os meus filhos e é para os filhos dos outros e e às vezes até é para mim, que eu às vezes nem tenho paciência. Os irmãos acreditam que eu às vezes não tenho paciência para mim. Não tenho mesmo. Às vezes olho para o espelho e digo, tens mesmo um bronco. Não tenho mesmo paciência. Mas não é esta paciência que Deus está a falar. Sabem qual é a paciência que Deus está a falar? É a paciência da ideia de que se a tua fé está a ser testada, a tua fé ela só vai ser completa quando tu alcançares aquilo que se chama o princípio da paciência. Mas vamos ler e depois juntamos os dois. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então aquilo que nós temos que perceber é, problemas nós já sabemos, mais tarde ou mais cedo nós vamos tê-los. E problemas sérios. Connosco, pode ser com a nossa saúde, pode ser com a nossa família, pode ser com questões financeiras. Irmãos, dizer-vos o seguinte, aquilo que a Bíblia diz não é que o justo não mendiga. Aquilo que o salmista disse é que ele nunca tinha visto. Não significa que não aconteça, porque nós às vezes, os irmãos sabem do qual é o versículo que eu estou a dizer. Sabem? Nunca vi um justo. Ele diz que não é que o justo não mendiga. Ele diz que nunca viu. Mas ele era rei e estava no palácio. É bom que os irmãos entendam o contexto. A Bíblia não está a dizer que o justo não mendiga. Sabem porquê? Porque se isso fosse verdade, os irmãos experimentem ir à China, à igreja perseguida, em que eles precisam de facto pedir para obterem. Isto é importante nós termos a nossa teologia a sério. Deus nunca prometeu que nós não iríamos passar dificuldades. Nunca nos prometeu. Aquilo que Ele nos promete é que nos dá o pão nosso cada dia. O suficiente. Apenas o suficiente para nós passar. Paciência. A paciência é uma das características da fé. Porque a fé, para ser provada, ela precisa de levar embates. O irmão já percebeu isto? O crente que não tem embates é um crente que nunca tem fé. Um crente experimentado é um crente que já lutou muito e que venceu não por causa de si, mas porque ele depositou a fé em Deus. Então a ideia é, vem o problema e nós ficamos afetados, nós somos humanos. Mas nós temos a fé e a esperança. Senhor, eu não tenho a solução, mas eu fico feliz porque isto me está a acontecer, porque eu sei que isto vai operar alguma coisa boa em mim. E há uma coisa que é garantida. Nós, como cristãos, não podemos só pensar neste mundo. Porque há a ideia, e esta teologia entrou na igreja derrompante no século XX, e nós estamos a ter problemas em nos livrar dela. É que nós esperamos tudo hoje e agora. Mas a nossa esperança e a esperança da igreja não era hoje e agora. Era acima de tudo no futuro. Aquilo que se chama o futuro escatológico. Na nossa esperança está naquela que é a nossa chamada, que é a chamada de estarmos na nossa pátria, a divina. Esta é sempre a nossa chamada. Amém? Claro que nós sabemos, Deus é capaz de fazer e faz para hoje também. Ele dá livramento. Obviamente que sim. Mas nós não podemos tirar nunca esta ideia da fé escatológica, porque a nossa esperança está naquele que é o nosso juiz. E aquilo que eu hoje nunca vou conseguir retribuir aos meus inimigos, nem quero, nós sabemos que é Deus que vai retribuir segundo a cada um as suas ações. Segundo as ações de cada um. Inverti aqui as coisas.
Então esta fé escatológica, esta esperança do escatológico, daquilo que há de acontecer, isto firma a nossa fé. Porque nós sabemos, se aconteça aquilo que acontecer nesta terra, há um dia que eu não me vou lembrar de nada daquilo que passei aqui. Porque isto é um ponto minúsculo numa cronologia eterna. Não pense comigo. Ainda que eu durasse 120 anos. O que é? Os irmãos imaginem uma linha de 1 milhão de anos. E agora experimentem lá colocar 120 anos ao lado de 1 milhão. É irrelevante os 120 anos. Mas nós não vamos viver 1 milhão. Nem 2 milhões. Nem 3 milhões. É como as perguntas do meu filho. O que é que vem a seguir ao 9, 9, 9, 9, 9, 9? Mais um 9. Mas isto nunca acaba, pai. Não, filho. É infinito. Então, pode sempre adicionar mais um número. Sim, filho, porque quando tu adicionares, mesmo que não tenhas espaço, podes adicionar mais. Claro, ele não percebeu nada na mesma. Obviamente. Nós não conseguimos perceber a eternidade. Mas pensa. O que são 100 anos de sofrimento? Imaginemos que nós não vivemos só no sofrimento, mas imaginemos o que são 100 anos comparados com toda a eternidade. Era esta a expectativa e era isto que fazia a igreja avançar. Porque a igreja avançava na expectativa de ainda que eu sofra agora, ainda que eu seja perseguido agora, eu vou estar com o meu Senhor para todo o sempre. É a única forma e o único motivo pelo qual nós avançamos na nossa fé é porque temos a esperança gloriosa de que um dia iremos estar com o nosso Senhor Jesus. E se isto não for o suficiente, dizer-vos o seguinte, então não há nada que seja suficiente. Nada. Não há nenhuma solução para o seu problema que seja suficiente para você se manter firme. Então estávamos a dizer, a fé é testada é um princípio. Nós vamos tendo testes e os testes vão aumentando de frequência de dificuldade. A dificuldade vai aumentando. É a mesma coisa na faculdade. Às vezes não, mas normalmente é. O primeiro ano é relativamente simples. O segundo vai complicando. As disciplinas que eu tive mais difíceis, por acaso, foi uma do 5º ano e até foi uma do 2º. Agora estou-me a lembrar, mas foi porque também estava na altura que era suposto estudar e não estava, por isso é que foi tão difícil. A verdade é esta. Mas as coisas vão ficando complicadas porque nós vamos tendo as bases e precisamos de crescer as bases. E a fé também precisa de uma base. A fé só cresce quando eu passo um problema. Uma fé onde não há problemas, uma fé onde eu dependo apenas de mim, uma fé onde eu dependo apenas daquilo que eu posso e consigo fazer. É uma fé que não é fé, é fezada em mim próprio. Você está cá. No dia em que você só tiver problemas, você sempre consegue resolver, você deixa de precisar de Deus. Porque você resolve os seus problemas. Mas no dia em que se levantar um problema que você não consegue, não tem possibilidade de resolver, o que é que você vai fazer? Esta é a postura que o Tiago está a dizer. Tu podes te lamuriar. Tu podes questionar Deus por causa do teu problema. Ou tu podes tomar a iniciativa de passar um grande gozo e dizer, Senhor, ainda que eu não entenda, ainda que eu não sou, obrigado por isto que me está a acontecer, porque eu sei que isto vai produzir alguma coisa. Mas não seja a paciência. E a paciência é maravilhoso para ter fé. Sabe porquê? Porque no dia em que eu passar o problema e vir a glória e a obra que o Senhor fez, a minha fé aumenta. Mas a seguir vem um problema maior do que a fé que eu tenho agora. E eu vou ter que confiar e vou precisar de confiar outra vez. E quando aquele problema passa, a minha fé sobe de nível. E isto assim, consecutivamente, até nós chegarmos àquilo que é suposto ser a perfeição que nós sabemos. E vejam, o próprio Tiago diz, para que sejais perfeitos e completos. Irmãos, todos nós sabemos que não somos perfeitos, nem somos completos. Porque a ideia da perfeição e esta plenitude só é possível quando nós estivermos face a face ao nosso Senhor Jesus. Mas isso não impede Tiago de dizer que ainda assim devemos procurar ser perfeitos e completos hoje. Já. Agora. Porque afinal o cérebro segue aquilo que o seu mestre lhe manda fazer. E o que é que Jesus pediu? Sede santos como eu sou? Porque a outra expressão para perfeição e ser completo é ser santo. E nós sabemos que não somos 100% santos. E quem não é 100% santo não consegue estar com quem é 100% santo. E é por isso que nós, quando formos ao encontro de Deus, recebemos uma transformação. Nós só conseguimos estar com a santidade se nós próprios formos. Mas agora vivemos no meio do mundo. E no meio do mundo nós temos problemas. Muitos gigantes. Aquilo é a ideia, olha, tu és o Davi, e tens o Golias à tua frente, mas ao lado tens o irmão do Golias. E este lado tens o irmão do Golias. Atrás tens o irmão do Golias. Até no ar a voar tens o irmão do Golias.
estás cercado por Golias. E agora? A tua funda só tem uma pedra. Até tens 5 no bolo. 4. Tens tempo a matar todos os gigantes. Não precisas te preocupar nisso. A única coisa que tens de te preocupar é como é que o Senhor te vai dar o livramento. É Ele que vai dar o livramento. Não é aquilo que tu fazes, é aquilo que Ele faz. E à medida que a fé vai tendo embates, a fé vai crescendo e vai-se aperfeiçoando. E a fé que é perfeita é aquela que opera ou que tem a característica e a marca da paciência. E termino praticamente a terminar. A paciência é o resultado de uma fé que já levou muitos embates. Quantos irmãos já tiveram mais do que um problema na vossa vida? Quantos irmãos é que têm muitos problemas na vossa vida? Nós temos muitos problemas. Mas irmão, anime-se. Porque à medida que o irmão vai tendo os embates dos problemas, vai operando a paciência. E a paciência significa isto. E é uma coisa maravilhosa. Paulo fala disto na carta aos Romanos. A paciência significa que eu, porque já tive uma experiência passada com aquilo que o meu Deus é capaz de fazer, diante de um problema novo que é maior do que eu não fico atemorizado. Porque eu sei em quem eu confio. Eu sei quem é que está comigo. Eu sei quem é que está no controle. Eu sei quem é o meu Jesus. Por isso é que Jesus, quando está naquela cruz, ele a qualquer altura, irmãos, Jesus a qualquer altura do seu ministério, ele podia ter dito, não quero isto. Os irmãos têm noção disto? Se Jesus quisesse em qualquer altura, por mais difícil que fosse a altura, até na cruz, quando lhe disseram, olha, se tu és mesmo filho de Deus, então sai da cruz. Os irmãos acreditam, se Jesus quisesse, era instantâneo. Instantâneo. Mas a maior prova de que Jesus de facto tinha uma fé provada, paciente, é que ele não saiu daquela cruz. Por amor a mim e por amor a ti. Tenha, porém, a paciência à sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Não, deixa-me dar um exemplo. Estávamos a falar da história da minha tia, dos problemas, que eventualmente possam vir à nossa vida, e mais à frente nós vamos dar glórias a Deus por aquilo que passamos, porque se não fosse aquilo, nós jamais estaríamos no sítio onde estamos, jamais conquistaríamos aquilo que queríamos. Nós deixamos dar um exemplo muito simples para a humanidade, para nós que somos humanos. Nós entendemos, em especial as mulheres vão entender muito bem, mas os maridos também vão entender muito bem. Não sabem, quando a mulher engravida, há mulheres que têm aqueles enjoos, não sabem? Quantas senhoras é que tiveram enjoos? Agora nenhuma de vocês teve. Algumas. Minha mulher não teve, mas algumas tiveram enjoos. Mas sabem porque que as mulheres têm enjoos? Qual é a explicação científica? A minha mulher está a dizer que não, vou-lhe já ensinar e depois vou chegar a casa toda orgulhosa. Às vezes há coisas que não percebem. Mas normalmente as mulheres têm a questão dos enjoos tem a ver com o óvulo que foi fecundado, quando se está a firmar no sítio que é suposto se firmar, isto cria ali uma quebra hormonal, faz com que algumas mulheres fiquem de facto mal dispostas, porque há ali um desequilíbrio. Há um problema no corpo, mas que tem a ver com uma coisa que não é má. O problema é mau, mas o resultado do problema não é mau. Não sei se o irmão me está a acompanhar. 9 meses depois, de algumas mulheres que sofrem muito na gravidez, nasce um bebê que parece um extraterrestre. Todos enrugados. O meu vinha que a cabeça parecia um alien. Porque veio puxado. Então a cabeça dele alongou. Mas irmãos, deixem-nos dizer o seguinte. A gravidez pode ter levado a muitos problemas. Houve uma parte em que a mulher sofreu. A minha mulher no verão aquilo era espetacular. Vinha a andar e aquilo parecia... Vinha a andar, tinha cá a ajudar, foi uma coisa... porque ela passou o calor todo. O Francisco nasceu em dezembro, só para os irmãos perceberem. Ele esperou pelo fresquinho. Há um problema, há um sofrimento pela qual a mulher passa, que é aquele desconforto todo. E isto, obviamente, é apenas um exemplo para os irmãos entenderem. Há mulheres que sofrem mais, outras menos, não é?
Mas no dia em que o bebê nasce, todo o problema passou. Você está cá. O foco passa a ser o quê? O bebê que ali está, o milagre, a bênção. Depois tem outros problemas, não nos deixam dormir, não existe, depois é outra conversa, não é? Mas a ideia, eu acho que é muito interessante porque isto fala acerca da paciência. Porque a mulher tem que suportar durante 9 meses o desconforto, o problema, porque aquilo a seguir vai gerar algo muito maior do que o problema. Porque depois de termos a criança à frente e a criança vai crescendo e depois também vai dando problemas, não é? Mas nós pensamos, bem, já nem nos lembramos daquilo que aconteceu e que se passava e do sofrimento que foi. Ficou lá atrás e depois até podemos dizer graças a Deus por aquilo que passou. Porque se não fosse isto, irmãos, a maior parte das mulheres tinham um filho e acabava. E a maior parte não acontece isto. É que as mulheres têm um filho e a seguir vão para o outro. E há mulheres que ainda são mais corajosas, vão para o terceiro, para o quarto, para o quinto, para o sexto. Têm uma data de filhos. Mas todas as vezes há um desconforto. Todas as vezes há um problema. Mas no final, o resultado ou a produção, aquilo que acontece com o resultado e fruto do problema, é uma bênção que nós gostamos. E aquilo que o Tiago está a dizer, olha, meus irmãos, animem-se pelos problemas que vocês hoje têm. Porque isto vai operar a vossa fé. E na vossa fé vai produzir a paciência. E é pela paciência que vocês se tornam perfeitos e completos. Porque é impossível a um cristão ser perfeito e completo se não depender única e exclusivamente de nós. Mas, os irmãos, fiquem com isto. Fiquem com isto e guardem isto no vosso coração. Porque a nossa ideia e aquilo que é o nosso propósito é de facto aperfeiçoar. Então nós devemos aperfeiçoar. Isto implica e passa por todas as coisas. Todas as nossas posturas, todo o nosso serviço, todo o nosso compromisso, tudo aquilo que nós somos aqui na igreja, mas também em especial lá fora. Porque é lá fora que nós passamos a maior parte do tempo. Então a forma como nós encaramos os problemas, não só aqui dentro, mas a forma como encaramos os problemas, porque a maior parte das vezes os problemas não estão cá dentro. Estão lá fora. Estão na vida real, aquilo que nós fazemos. A forma como eu encaro os problemas diz tudo acerca de quem eu verdadeiramente sou e acerca, acima de tudo, de qual é o Deus em quem eu acredito. E eu acredito num Deus capaz de fazer todas as coisas. Eu acredito num Deus capaz de transformar qualquer problema numa oportunidade de crescimento maravilhosa. Então, ainda que eu não goste, ainda que eu não tenha prazer nos problemas, eu sinto-me feliz por ter a oportunidade e possibilidade de os passar. Porque significa que a minha fé não é morta, está a ser testada. E eu quero ser provado. Porque a única forma de eu alcançar completude, a única forma de eu ser pleno, a única forma de eu alcançar a perfeição que Deus me requer e exige é quando eu passo por testes, quando a minha fé é testada. E a minha fé, a mim pessoalmente, irmão, ela é testada como fogo. E cada vez mais. Mas eu acredito também convosco. Todos os dias. Em todas as circunstâncias. Então aprendamos a depender de Deus. Independentemente do problema ou dos problemas que vocês têm. Amém? Amém. Meus amados, enquanto o ministério vai avançando e prepara-se para